Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui novamente com os amados e queridos. Deus abençoe a todos nesse dia especial, em nome de Jesus. Abençoe vossas famílias, abençoe a Igreja de Cristo em toda a face dessa terra. Eu queria ler, juntamente com aqueles que puderem, o Salmo de número 3, Salmo de Davi, onde lemos: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte, Selá. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos inimigos. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Amém? O rei Davi vive aqui uma situação de perseguição. E os estudos apontam para o fato de que um dos seus filhos, Absalão, nós sabemos pela história, pelos relatos bíblicos, que ele procurou usurpar o reino do seu pai e se levanta então e consegue adeptos e busca encerrar com a vida de Davi de modo a ocupar o trono, o reino. Imagine que situação complicadíssima, um pai vendo um filho buscando a sua morte, buscando o seu trono, buscando poder mesmo que custasse a vida do seu próprio pai. Uma situação de grande amargura para Davi, e Absalão, ele consegue adeptos. Existem sempre pessoas que, diante de uma busca de poder, insensatamente, elas se unem ao opressor, se unem àquele que está fora de uma realidade de consciência, está buscando interesses fúteis, interesses até pecaminosos, e não pouparia nem a vida do seu próprio pai. A vida humana é cheia de situações complexas e complicadas. Existem pessoas que aparentemente não se levantarão contra você, e num determinado momento ela acaba por um motivo ou outro se levantando. Outras pessoas que nunca se imaginaria que estivesse ao seu lado, e quando a pessoa começa a parar para avaliar, percebe que é seu aliado, sua aliada. Então a vida humana ela é meio que imprevisível, essas coisas são muito difíceis de administrar. Davi se vê numa situação onde está tudo muito complicado, e ele narra um fato, e aqui no registro de Salmos ele depois conclui isso aqui, esse dado histórico, como um cântico, e ele apresenta 3 linhas de raciocínio nesse salmo. Por que 3 linhas? Porque quando fala Selá, é uma pausa, né, no cântico, uma pausa no salmo, e ele apresenta 3 situações. A primeira situação, um fato, não é? Ele está sendo perseguido, pessoas querem a sua cabeça, pessoas querem o seu mal, o seu próprio filho está contra ele, buscando encerrar com a vida dele, é fato. E as pessoas dizem que não vai haver escapatória para ele, porque são muitos os que se levantaram. Isso é um fato, e Davi narra. E a segunda parte, Davi narra o seguinte: Deus está comigo, sim. Deus, ele é o meu protetor, eu confio em Deus, e eu verei, isso tudo vai ser finalizado,
e não adianta porque eu serei vitorioso e essas coisas cairão diante de mim e eu continuarei de pé. Então Davi narra um fato, um acontecimento, está sendo perseguido, ele não fechou os olhos para isso, mas narra que a confiança dele continua no Senhor, é a segunda parte. E na terceira parte, ele diz que há uma promessa sobre a vida dele. Aleluia. Há uma promessa sobre a vida dele. Então ele vai descansar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele consegue de fato descansar. E o final da história é que quem perseguiu Davi ficou pelo caminho e Davi foi até o fim, porque havia uma promessa de Deus para a vida de Davi. E poderiam se levantar quantos fossem, até os da sua própria casa. Mas Davi, ele iria continuar e continuou seguro no Senhor, que é o grande Deus da sua vida. Querido, as coisas acontecem, situações se levantam, problemas vêm, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas na família, problemas na igreja, problemas em diversos lugares costumam acontecer. A questão é como está a sua posição em relação às Escrituras Sagradas, como está a sua posição em relação ao caráter cristão. Se você está de fato em equilíbrio, não é só aquela coisa de dizer, não, mas eu creio em Deus, eu sou servo de Deus. Para ser servo de Deus, você precisa servir a Deus, você precisa ter serventia para Deus. Então, a serventia que você tem para Deus é certamente observar as Escrituras Sagradas e seguir a sua vida com base nelas. Se você faz desta forma, equilibra o seu caráter, busca não pecar, ainda que em dados momentos, por sua imperfeição, você se veja pecando, mas se você está nessa condição, quando as coisas se levantarem contra você, problemas da vida, problemas da mente, problemas de perseguição, você precisa saber, pode ser um fato, você pode estar enfermo, pode ser um fato, uma constatação médica, um exame demonstrou, você pode estar doente, as coisas podem não estar boas. Ainda assim, quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus que te fez promessa? Quem é o Deus em quem você confia? A sua fé está em você? Você continua motivado pela fé? Se a sua fé for real e sobrenatural, você precisa descansar. Aleluia, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver que tudo que se levantar contra a sua vida pode até num determinado momento afetar, não é, a sua condição de equilíbrio em relação à rotina da sua vida. Mas você precisa descansar no Senhor. Você precisa saber que Deus faz uma promessa para a sua igreja. Deus faz uma promessa para aqueles que se voltam para Ele. Então você precisa descansar e confiar e aguardar e ter paciência, porque Deus vai te honrar. Ele tem te honrado, Ele tem honrado a igreja dele, Ele deixou claro que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então tenha paz e viva uma vida não pautado na ansiedade do dia de amanhã, mas viva hoje. Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar. É promessa dele para aqueles que são do Senhor. Então fique em paz. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Tenha fé sobre todas as coisas. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida, sobre a sua família, em todo o tempo. Em o nome do Salvador, o Senhor Jesus. Amém.